De Cristo esteja com todos. Estamos ouvindo uma série de sermões em Neemias e hoje, pela graça de Deus, prosseguimos dentro do capítulo 9. A série de sermões foi intitulada O Caminho do Avivamento. E neste capítulo 9 estamos concluindo as ações desse grande avivamento que o povo de Judá, os judeus, tiveram feito por Deus. Vamos então hoje considerar Neemias 9, de 16 a 37, com o título Um Deus de Misericórdias. Um Deus de Misericórdias. Mas neste momento vamos ler apenas o versículo 33, um versículo basilar aqui deste trecho, Neemias 9:33, que diz: Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Vamos mais uma vez orar. Santo Deus, nós clamamos a Ti, que a Tua palavra fale conosco, que a Tua voz seja ouvida apesar da minha, que ouvidos ouçam apesar dos nossos. Pelo Teu Santo Espírito e o Teu poder, sabemos que a Tua palavra é poderosa, sabemos que o Teu Santo Espírito tem poder para nos levar à contrição, à fé, a Cristo. Leva-nos a Cristo. Nós clamamos, mais uma vez, os nossos olhos estejam em Cristo e os nossos joelhos dobrados à cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um Deus de misericórdias. Deus é justo. Nós somos perversos. Essa pequena confissão contida nesse versículo 33 é base de uma longa oração levítica aqui expressa no capítulo 9. Essa confissão também é fruto de uma fervorosa leitura, estudo, audição das Escrituras. Brota de uma investigação sincera do coração do povo sob a luz das Escrituras. O povo estudou as Escrituras, ouviu sobre o Deus que tinha eleito Abraão, tirado a Abraão e prometido uma nação e uma terra a ele, livrou os seus filhos do Egito, os guiou pelo deserto, os fez tomar posse da terra de Canaã, o mesmo Deus que o povo abandonou e, pelos pecados do povo, esse povo foi enviado ao exílio. O Deus que os fez retornar, reconstruir templos, reconstruir muros. Esse povo é o que está ouvindo tudo isso da palavra de Deus, lendo e estudando tudo isso na palavra de Deus, e tem aprendido, porque a palavra de Deus ensina sobre o coração do homem. O que eles aprenderam aqui é onde estava o coração deste povo. Onde estava, então, o coração de um povo tão pecador? Nós podemos ver em Mateus 6:21, num verso que eu gosto muito de trabalhar com jovens. Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus nos ajude a percebermos aqui neste texto que o tesouro do povo perverso esteve no Egito, esteve com os deuses cananeus, com corações entregues a este mundo. Deus nos mostre que o coração transformado por Cristo, segundo a sua palavra, se quebranta em genuína confissão e verdadeira fé. Para isso, vamos para um primeiro ponto e leitura. Primeiro ponto,
um Deus de misericórdias, apesar de corações egípcios. Apesar de corações egípcios. Versículos a partir do 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim, possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos, e tomaram posse da terra. Abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Até o versículo 25. O povo de Deus ouviu a palavra por semanas ouvindo e sem cessar de ouvir. Agora, os levitas fazem uma oração em nome do povo, com confissão de pecados, não só dos seus, mas de seus antepassados. O primeiro verso que lemos, em contato com o trecho anterior, narra que os pais desse povo, ou os antepassados, mesmo ouvindo do seu Deus Criador, Deus sustentador, Deus que elegeu um povo e cuidou desse povo, ainda assim se rebelaram. Isso é uma confissão de pecado dos outros, confissão de pecado de outras pessoas. Eles precisaram estudar a Bíblia, a história bíblica, para conhecer tudo isso que aconteceu. Recapitularam a história para não cometer os mesmos erros dos seus antepassados. Mais do que isso, para entender a aflição que eles estavam vivendo, para entender a aflição que eles viviam, precisaram entender a história dos seus antepassados. Eles viviam o legado dos seus pais, tiveram que trabalhar muito para reconstruir o que gerações anteriores destruíram. Destruíram porque se houveram soberbamente, como diz este versículo, o 16. A mesma soberba do versículo 10, se você voltar no versículo 10, trecho anterior, ele diz que apesar dos sinais que foram feitos, os egípcios trataram com soberba, mesma palavra utilizada ao povo de Israel,
foi utilizada ao povo egípcio. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas cativo ao que o Egito oferecia ao povo. Um povo de corpo livre da escravidão, mas coração cativo. Deus fez o Mar Vermelho separar a multidão de Faraó da multidão de Moisés, mas havia amor a Faraó no coração desse povo. Essa soberba que estamos chamando aqui de coração egípcio, os fez endurecidos, os fez surdos aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Sendo surdos à palavra, foram cegos quanto às maravilhas que Deus operou no Egito. Recusaram lembrar dos milagres. 10 pragas, o mar se abrindo, águas amargas feito doces, águas brotando da rocha, pão vindo do céu. Mas quem não ouve a palavra, também não ouviria se houvesse milagres. Quem não ouve somente a pregação das Escrituras, não ouviria, mesmo se visse maravilhas e sinais acontecendo à sua frente. A Bíblia é repleta desse testemunho e vocês ainda podem não acreditar nisso. Esse mesmo povo que viu as maravilhas, chamou um líder para si, para os levar de volta ao Egito, rejeitando as promessas, rejeitando o próprio Deus dessas promessas, querendo o Faraó e este mundo. Números 14:4 lembra disso. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Essa foi a postura do povo logo após ver a terra prometida e temer os povos da terra prometida. Alguém que faz isso, alguém que trai, alguém que quebra a lei, o que merece. Mas o versículo diz: porém, Deus. Em controvérsia a isso, em adverso a isso, porém, Deus. O personagem principal deste texto não é o povo pecador, mas o Deus misericordioso. Apesar de o povo merecer destruição total e imediata, Deus é perdoador, diz o texto. Deus é clemente. Deus é misericordioso. Deus é tardio em irar-se. Deus é de grande bondade. Deus não desamparou o seu povo. Isso é adoração. Isso é reconhecer quem Deus é. Mesmo perante um povo que fez um bezerro de ouro e disse: essa estátua nos livrou do Egito, essa estátua aqui que nos livrou de Faraó, essa grande blasfêmia que o povo cometeu, ainda assim, Deus foi misericordioso. Livrando do Egito, Deus misericordioso. Guiando no deserto, é um Deus de misericórdia. Ensinando através do seu Espírito, Deus de misericórdia, sustentando com maná e água, Deus de misericórdia, possuindo então a terra prometida, multiplicando seus filhos, vencendo seus inimigos, dando terra fértil e delícias, Deus de misericórdias. Tudo isso dado por um Deus misericordioso a um povo que não merece de forma graciosa. É pela grande bondade de Deus que esse povo ainda existia. Mais ainda, é tão grande essa bondade que esse povo tinha ricas bênçãos. Ricas bênçãos. Nós precisamos aplicar isso em nossos corações. Você tem um coração egípcio? Pessoas aqui, dizendo-se libertas do Egito, mas com o coração cativo ao que já viveu em outros tempos. O que isso quer dizer? O Egito é um mundo. Estamos na igreja, retirados do mundo, mas o nosso coração verdadeiramente está aqui. Temos um coração novo,
Ou ainda amamos aquilo que se vive antes de professar a fé? Onde está o seu tesouro? Onde está o teu coração? Uma segunda aplicação: entre pais e filhos, quais são os legados? Você já confessou a Deus os pecados dos seus pais? Olha que novidade. Você já confessou a Deus os pecados dos seus pais? Eles afetam você. Todos nós somos afetados pelos pecados de nossos avós, nossos pais, nossa família. Você já confessou os pecados da sua família? Será que a gente tem que sair das Escrituras e ir num psicólogo para entender isso? Será que a gente não consegue observar nas Escrituras que os nossos pais, desde Adão, têm feito nós sofrermos? Ainda mais, você está angustiando a sua descendência por causa dos seus pecados? Sabe que o seu pecado afeta a sua família? Confesse, se prostre, clame ao Deus de misericórdia. Êxodo 20, versículo 5 e versículo 6, o 5 a partir da parte B. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Sim, há consequências do seu pecado, não só em você, mas nas próximas gerações. Mas o versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Saiba dos efeitos dos seus pecados para a sua família, mas não se esqueça que Jesus, e em Jesus, a misericórdia alcança todas as gerações. Todas as gerações. Você abençoa todas as gerações em Jesus. Jesus abençoa todas as gerações. Lance sobre Jesus os seus fardos, inclusive seus fardos familiares. Como segundo ponto, é um Deus de misericórdia, apesar de corações cananeus. Vamos ler a partir do versículo 26. Ainda assim, vivendo em delícias, ainda assim foram desobedientes, e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus o ouvistes. Dos céus tu os ouviste. E, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas,
Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Este povo foi levado à terra prometida, a terra das delícias, a terra de Canaã, e deveria destruir o povo cananeu, o povo que habitava lá, o povo idólatra e também violento que habitava naquele lugar. Ao contrário, o seu coração seria conquistado pelos deuses cananeus, desde Dagon até Baal, adorando animais, adorando os astros e as estrelas. E agora, o povo que não fez isso, não cumpriu a vontade de Deus, simplesmente seguiu com um coração cananeu, que vai de até prostituição ritual, a levar seus filhos para queimarem vivos em homenagem ao deus Moloque. Perante um Deus de misericórdias, eles, ainda assim, deram as costas e pecaram. Alertados, mataram os profetas que os alertavam. Cometeram ainda mais blasfêmias perante Deus. Não quiseram ouvir. O Deus de misericórdias agiu, os corrigiu, os disciplinou. Imagine quando um pai fala com o seu filho desobedece, ele fala de novo com o seu filho e o castiga. Por amor ele o faz, por amor ele o faz, e deve fazê-lo. Deixar de castigar é oferecer o seu filho ao pecado, por fraqueza e falta de amor. Você precisa resgatar o coração do seu filho através da disciplina e do castigo. Deus, em seu amor, castigou, corrigiu o seu povo. O Deus que vencia pelo povo, entregou o povo à derrota. Foram dominados por outros povos, serviram outros povos, castigo de Deus. O povo sofreu, o povo sentiu a opressão de servir outros povos, clamou a Deus. No sofrimento, depois que tudo deu ruim, agora vai procurar a Deus. Agora vem pedir ajuda, né? Se fosse alguns de nós aqui, prontamente não ouviria, porque é muita cara de pau esperar um momento difícil para clamar a Deus. Mas aqui não. Este é o Deus de misericórdias. Este é o Deus de misericórdias. O verso 27 diz: mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste. Ele está longe do pecado do povo no céu, mas está perto para ouvir o povo. E, segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores. Deus ouve, Deus providencia libertação. Libertos, em descanso, eles voltam a pecar. Deus volta a corrigir. E como diz no verso 28, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Esse é o ciclo lá dos juízes. Eles pecam, clamam a Deus, depois que Deus os entrega, Deus os livra. Eles pecam, são novamente derrotados, clamam a Deus, e Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Deus livra, Deus livra, Deus livra, por misericórdia. Porque o que repetimos é o pecado, mas o que Deus repete é o perdão. Deus é maravilhoso. No verso 29, Deus fala, testemunha, e eles se fazem surdos em seu pecado. A lei que sendo seguida, daria vida, garantiria vida,
é quebrada, traz a morte. Deus os atura, em sua paciência, Deus suporta isso. Testemunha ainda pelo seu Espírito, através dos seus profetas, o Espírito de Deus está agindo, Deus está buscando. Eles, surdos, eles deram de ombros. Olha isso, eles deram de ombros, diz o texto. Deus providenciou auxílio, Deus providenciou o exílio. A forma de Deus usa ajudar é através da disciplina, e essa disciplina é o castigo pelo pecado. O castigo é pedagógico, o castigo ajuda o povo. Deus que providenciou o exílio, Deus que providenciou que o templo fosse destruído, Deus providenciou os muros derrubados. Olha Isaías 42, 24 a 25, o que ele diz do exílio. Isaías 42, 24 e 25 diz: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Foi Deus que derramou sua ira, foi Deus que levou a guerra. Castigo de Deus. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso, mesmo em sofrimento não buscaram a Deus. Deram os ombros à correção, mas o Deus de misericórdia não os eliminou. Eu não consigo explicar. Só a palavra graça faz sentido aqui. Era para serem sumariamente eliminados. Não merecem nada além de destruição. Deveria Nabucodonosor acabar com todos eles. E ainda assim nós nos reunimos e falarmos aleluia. Louvado seja Deus pela sua justiça. Mas o Deus de misericórdias não os eliminou. Por sua clemência. Lamentações 3, 22 e 23 nos mostram sobre isso. Lamentações justamente escritas sobre o exílio e o que eles viram nesse exílio. O profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Precisamos aplicar isso no nosso coração. Você tem um coração cananeu? Primeiro, você tem um coração cananeu? Pessoas aqui, essa noite, libertas do Egito, que estão maravilhadas com os deuses cananeus. O que isso quer dizer? Pessoas aqui que numa caminhada cristã rejeitam a disciplina de Deus. Vivem de forma semelhante ao mundo, sem santidade, sem transformação, deixam o mundo entrar em seu coração, amam o mundo mais do que a igreja. A lei de Deus tem uma má notícia para você. Este amor ao mundo te levará ao inferno. O verso 29 nos lembra que a lei daria vida a quem cumprisse a lei. Nós não cumprimos. Isso nos trouxe morte. Isso nos trouxe o merecimento do inferno. A eternidade no inferno. A eternidade de punição. É isso que nós merecemos pelo nosso pecado. É isso que todo aquele que o coração cananeu prevalece, o coração que ama este mundo, ama o pecado, vem à igreja obrigado, ou vem como um ritual, achando que simplesmente fazer religiosamente está certo. Porém, a palavra de Deus tem uma boa notícia, um evangelho para você. Jesus transforma corações. Jesus cumpriu a lei, sendo Ele a própria vida que Ele merece ser.
mereceu, ressuscitou depois de morrer por nós, por nossos pecados, quitando a dívida de morte de todo aquele que crê. Você crê? Você crê? Jesus, uma segunda aplicação aqui, Jesus é a fonte de disciplina e perdão. Busque esta fonte. Jesus é a fonte de disciplina e perdão. Em nossa caminhada cristã, a forma de nos santificarmos é através da disciplina que Cristo nos dá por sua palavra. Renuncie a si, tome a sua cruz e o siga. Seja discípulo dele, imitador dele. Ao errar seus passos, é ele que concede perdão e te ajuda a disciplinar-se, apontando para si mesmo como modelo. Olha o que diz Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O perfeito homem, o perfeito ser humano é Cristo, é Ele que nos é medida. Através da sua medida, nos corrigimos. Através da sua correção de amor, nos santificamos. E somos feitos cada vez mais à imagem dEle, à estatura dEle. Quer ser corrigido para agradar a Deus? Olhe para Jesus. Está em falta e precisa de perdão? Olhe para Jesus. Jesus é perfeito. Ele é o caminho. Como terceiro ponto, um Deus de misericórdias, quebrantando corações. Quebrantando corações. A partir do versículo 32. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E, segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Agora, a palavra agora. Vimos o passado, pecados que antes foram cometidos, mas voltamos para o agora. Voltamos a olhar para o nosso tempo. Os judeus olham aqui para si mesmos, para os seus próprios corações, e dizem essa palavra, agora. Os corações de agora não são mais egípcios, não são mais cananeus. Através da palavra de Deus e por meio do amargor do sofrimento, da correção, agora eles chamam nosso Deus. Não falam Deus de nossos pais, ou Deus de Abraão, eles dizem, nosso Deus. Corações que agora reconhecem o seu Deus.
um Deus grande, poderoso, temível, maior, mais forte, mais temível do que os de Israel, o povo de Israel, ou Israel do grande rei Davi ou de Salomão, ou mesmo maior, mais temível e mais forte do que o Egito dos faraós, ou os cananeus e seus deuses, ou a Assíria de Senaqueribe, ou mesmo a Babilônia de Nabucodonosor, ou a Pérsia de Ciro. Um Deus maior que todos os reinos da terra, que pode erguer ou derrubar os reinos que quiser, como realmente fez a estes reinos todos, por seus pecados. Um Deus que guarda a aliança perante um povo que a quebra, mas Ele guarda a misericórdia, e o povo por isso é preservado. O único pedido de toda a oração, um capítulo 9 praticamente inteiro, até o versículo 37, com uma oração, e um único pedido nessa oração: não menosprezes nossa aflição. As punições, a disciplina, o sofrimento, um Deus tão grande, essa aflição é minúscula para esse Deus, mas não para um povo arrependido, dói de verdade. Essas punições e fragilidades, correções, disciplinas, doem demais para esse povo. Eles reconhecem que merecem, mas só pedem uma coisa: considera o sofrimento, considera que esta aflição, esta angústia é grande demais para nós, considera que está difícil para nós, por sua misericórdia, considera, nós merecemos, tu és justo, somos perversos. Esse é o coração transformado. Essa é a confissão do coração que Deus, o Deus das misericórdias, quebrantou. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O coração quebrantado deste povo, orado aqui pelos levitas, confessa o pecado dos seus reis e dos seus príncipes. Eles precisam de um rei justo. O coração quebrantado pelo Deus de misericórdias confessa que sacerdotes e pais pecaram. Eles precisam de representantes justos. Confessam na abundância e riqueza. Seus representantes não serviram a Deus. Eles precisam de um representante que serve ou que sirva a Deus, mesmo na humildade. Agora, eles são servos, escravos de outra nação, oprimidos, vivendo em angústia, precisam de um representante que olhe para os oprimidos e angustiados e os livre. A oração deles termina de uma forma linda. Mesmo olhando para as sombras, eles pedem Cristo. Um coração sincero que não quer mais o que este mundo oferece, mas deseja ardentemente a salvação de Deus. E nós sabemos que ela vem de Jesus. Jesus é o justo rei, sacerdote e profeta. Ele não ignorou a nossa pequena aflição, mas veio sofrer conosco. Um novo representante que, na humildade de sua origem como homem, olha para nós e diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos aplicar isso no nosso coração. Em primeiro lugar, você tem um coração quebrantado? Você pode, essa noite, com sinceridade, olhar para si mesmo e dizer, Senhor, pode sondar o meu coração. Deus, pode olhar lá no fundo do meu coração. Pode olhar lá no mais profundo dos meus desejos e verás que desejo a Ti.
falho, fraco, mas eu não quero ter compromisso com o Egito, com os deuses cananeus, com a Babilônia, com o Império Romano. Não quero ter compromisso com políticos brasileiros. Não quero ter compromisso com prazeres deste mundo. Não quero ter o meu compromisso com dinheiro. Eu quero Jesus. Eu quero perdão. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero o fim da humilhação e da morte. Eu quero Jesus. Você tem este coração quebrantado? Avaliando você mesmo e fazendo o autoexame que só você pode fazer e só a Bíblia pode te mostrar com clareza, à luz das Escrituras, olhando para dentro de si. Você tem esse coração quebrantado, confessante, contrito? Um Deus de misericórdias faz nascer em nós um coração quebrantado pela sua graça. A resposta dessa oração de contrição é Jesus. Olha o que é prometido a esse povo contrito em Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em Cristo Jesus há consolo aos quebrantados, cura, libertação, alegria. Em Jesus, os quebrantados e angustiados são feitos, pela graça divina e poder do Santo Espírito, carvalhos de justiça, firmes, chamados de justos pela fé e vivem para a glória de Deus. Você é um destes quebrantados? Como segunda aplicação, Deus não ignora o seu sofrimento. Aqui, contritos e confessantes, que ainda aguardavam libertação, que ainda aguardavam o verdadeiro rei, ainda sofriam ainda assim angústias. Eles olhavam para um Deus tão grande e seus sofrimentos tão pequenos perto dele, e humildemente pedem: não menosprezes a nossa aflição. E Deus responde-os graciosamente em Jesus, dizendo: sei da sua aflição e eu estou contigo. Sei da sua aflição e eu estou contigo. É a mesma resposta que Ele traz para nós essa noite. Sei da sua aflição. Eu sei, eu entendo o que ela representa para você. Eu sei dos problemas que você tem passado, diz Jesus. Eu estou contigo. Não são pequenos para mim. Eu estou do seu lado, entendendo, compreendendo, te ajudando. Jesus nos dá ânimo num mundo de angústias. Ele que disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos traz consolo é a vitória de Cristo. Na cruz, na sepultura, sobre a morte, sobre o nosso pecado, Jesus venceu o mundo e livrou o nosso coração desse mundo. Livrou o coração dos quebrantados desse mundo. Livrou o coração daquele que é quebrantado e contrito, confessa o seu pecado. Livrou do Egito. Livrou dos cananeus. Nos colocou em Cristo. Aleluia, por Cristo Jesus. Como conclusão, em 1 Coríntios 10, de 11 a 12, diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa
de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tudo isso que está escrito, também foi escrito para vocês. Deus, na sua sabedoria, fez por vocês aqui esta noite, para que vocês entendam, para que vocês aprendam, para a vossa advertência. As antigas escrituras foram lidas e serviram para estas gerações aqui, e essas antigas escrituras foram registradas para a nossa advertência. A salvação está em Cristo, a ser alcançada em perdão e misericórdia a todo coração contrito, coração que diz em sinceridade que os nossos pais pecaram, coração que entende o pecado de Adão e sabe que nasceu em pecado, que entende o pecado deste mundo e chora perante Deus por pecados de sua igreja também, coração que confessa: pecamos e merecemos o mundo perturbado que temos, mas estamos angustiados neste mundo e aguardando em Cristo o mundo que Ele há de preparar para nós. Corações contritos que esperam em Deus, corações contritos que olham para Cristo e professam as palavras que nós vamos ler aqui, encerrando. Lamentações 3, desde o 22 até o 29. Então eu convido todos a de pé, a uma só voz, em primeira resposta aqui à mensagem. Vamos ler do 22 ao 29. Leiamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não se trata apenas de pedir, não se trata de fazer uma oração, ou apenas ter vergonha pelos seus erros. É coração quebrantado, contrito, humilhado, que confessa que Deus é justo e nós perversos. Não é o barulho, é o silêncio. É o silêncio de aguardar a salvação da palavra. É o silêncio de aguardar a salvação em lágrimas. É o colocar a boca no pó. E talvez assim haja esperança. Curvem as suas cabeças. Santo Deus, nós clamamos a Ti perdão pelos nossos pecados. São graves, são terríveis, são contínuos. Nós os repetimos, mas encontramos nas Tuas Escrituras que o Teu perdão se repete para o verdadeiro coração contrito. Como fazermos esse coração contrito? É impossível para nós, mas é possível para Ti, ó Deus. Em Ti, ó Deus, há salvação. De Ti vem um novo coração a nós. Nos mantenha, nos dê e nos sustente por Tua forte mão na contrição de corações. Em nome de Jesus. Amém.